Olá, meu nome é Camila Egre. Hoje a gente vai falar sobre processo criativo na estamparia. Eu vou falar um pouquinho sobre mim antes. Eu moro em Santana de Parnaíba desde os 8 anos de idade. Eu gosto muito de desenho, de criação desde pequena. Tive uma influência forte também de moda das minhas avós. A minha avó paterna, ela era costureira e modelista. A minha avó materna costura até hoje, então a moda sempre esteve presente na minha vida, a arte também. Então, desde pequena, eu gosto muito desse universo da criação. E atualmente eu sou formada em design de moda na Universidade Belas Artes de São Paulo, desde 2019. Trabalho com produção de moda e com design de estampas. E trabalho também com ilustração. E depois que eu comecei a entrar nesse universo da estamparia, eu descobri que eu poderia unir muitas coisas que eu gostava e que eu tinha uma paixão dentro do meu trabalho. Então, eu sempre gostei muito de arte, de desenho, de moda e de design, e eu consegui unir isso no meu trabalho através do design de estampas. Então, falando um pouquinho mais hoje do workshop, o que a gente vai falar. Eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho antes, para vocês me conhecerem melhor, de estamparia. Esses são alguns dos trabalhos de estamparia que eu desenvolvi ao longo dos anos. E desenvolvi para concursos, desenvolvi de forma autoral, para algumas exposições. E alguns trabalhos também de ilustração. A maioria dos trabalhos é autoral. E falando um pouco mais sobre o que a gente vai ver hoje, eu vou falar um pouquinho sobre processo criativo no geral, que serve tanto para a ilustração quanto para a estamparia ou qualquer área criativa. Vou falar sobre a temática, o conceito que a gente vai usar, sobre brainstorming, a pesquisa imagética, ou pesquisa de campo, sobre um painel de referência. Vou falar um pouco de cartela de cores. Aí a gente vai começar a entrar um pouco na estampa em si, né, começar o esboço, a criação dos elementos, a composição. Vou falar um pouco sobre tipos de estampa, o que a gente pode usar na estamparia, o que é rapport, variações de cores e ilustrações que dá para a gente fazer através dessas estampas depois, até os produtos finais. No final, a gente vai ter uma mini coleção de estampas e algumas ilustrações sobre o tema Conversas Parnaibanas, que a gente vai se aprofundar um pouco daqui a pouco. Bom, falando um pouquinho sobre processo criativo é algo que é um pouco relativo. O que eu vou passar aqui hoje são várias etapas que podem facilitar o processo na criação de uma coleção ou de um trabalho criativo. Então, cada artista ou cada designer tem o seu próprio processo criativo. O que eu vou passar hoje é algo que eu desenvolvi, que eu aprendi e criei experiência ao longo dos anos, tanto na faculdade quanto em estudos, em experiência de trabalho. Então, cada um vai trabalhar a sua maneira, mas tem algumas etapas que facilitam o processo para a gente chegar em um lugar de mostrar o que a gente quer, traduzir histórias e traduzir conceitos em peças de design. Então, o processo criativo ele pode ser algo mais autoral. Se a gente fizer um trabalho autoral, ele provavelmente vai ter um pouco mais vai carregar mais significado, vai se aprofundar um pouco mais na pesquisa, no conceito que isso carrega, né? E se for um trabalho mais comercial, ele vai visar um pouco mais tendências, vai visar uma cartela de cores específicas e vai atender a um público específico, né, sempre visando um propósito de venda específico. Então, hoje a gente vai criar uma coleção com significado, traduzindo conceitos nas peças, mas também visando um pouco do apelo comercial, né, para a gente, como se a gente fosse mesmo vender essas peças, né, pensando nas cores, no público, na finalidade. Então, aqui eu coloquei algumas dicas de processo criativo, né, de quando a gente está com bloqueio criativo, para antes da gente começar o processo, a gente se preparar, né, e dicas para
a criatividade aflorar um pouco mais no geral, assim, né? Então, manter um olhar atento, né? A gente olhar ao redor e olhar as coisas que a gente vê no dia a dia com mais cuidado. Então, coisas que passam despercebidas, lugares que a gente passa todos os dias, mas que a gente não presta atenção nos detalhes. Então, olhar isso com mais calma, passar nos lugares com mais atenção, né? Conhecer lugares diferentes, ter uma bagagem, né? Tanto de lugares quanto de pessoas, filmes, livros, tudo isso vai agregar na nossa criatividade e vai se refletir no nosso trabalho depois. Sair um pouco do meio conhecido, né? Mudar de caminhos, conhecer outros lugares, outras pessoas, como eu falei, fazer experimentações, tanto coisas que não estão ligadas diretamente ao trabalho que você vai desenvolver, mas com outras áreas que vão ajudar na criatividade, e tirar um pouco o foco do trabalho quando você tem um bloqueio criativo e aquela ideia não vem. Então, talvez tirar um pouco o olhar daquilo que você está fazendo e fazer outra coisa, e aí voltar para aquilo, né? Acontece muito das ideias virem de outros lugares. Então, a gente tirar um pouco o foco do que está acontecendo para depois voltar naquilo pode ser interessante para melhorar nosso trabalho. Se a gente faz um trabalho mais comercial, provavelmente, se a gente trabalha com uma empresa ou com um cliente, ele vai passar um briefing para a gente. O que é o briefing? O briefing é um direcionamento sobre o projeto, sobre o trabalho. Então, ele vai te ajudar a desenvolver melhor o trabalho. O briefing ele pode ser uma coisa simples, né? Você pode construir junto com o cliente, ou você pode desenvolver a partir do que o cliente está falando, está te passando, né? Pode desenvolver sozinho. E ele pode ser mais completo, pode ser mais simples, vai depender muito de com quem você está trabalhando, e se você está fazendo um trabalho autoral, você pode criar o seu próprio briefing, ou pode fazer de uma forma mais experimental também, né? Então, no caso da estamparia, o que um briefing poderia carregar para ajudar a gente no desenvolvimento, né? O tema principal, então, o tema a gente sempre vai precisar, né, um tema, um conceito, para ajudar a gente a desenvolver os elementos, porque os elementos vão ser ligados a esse tema principal, né? Uma cartela de cores que pode ser especificada ou não, né? Pode ser criada durante o desenvolvimento do trabalho. A composição, que é a distribuição dos elementos da estampa no quadro, né? E a finalidade da estampa. Então, aquela estampa vai ser feminina, masculina, vai ser para moda, vai ser para decoração, vai ser para papelaria, para pet. Existem muitas finalidades, muito mercado. E pode ser para ilustração também, para quadros. Então, tudo isso são perguntas e respostas que a gente faz para o nosso cliente ou até para um trabalho autoral para ajudar a gente no desenvolvimento do trabalho e na execução. Então, falando um pouco mais sobre o tema, né, Conversas Parnaibanas, Santana de Parnaíba é uma cidade muito rica em cultura, tem muitas temáticas que a gente pode pensar, né, que a gente poderia usar, tem muitas festas, manifestações, carnaval, samba de bumbo, muita história, né? E eu resolvi pegar para o nosso tema um recorte de Santana de Parnaíba. Então, eu resolvi pegar as conversas que acontecem entre moradores, entre visitantes, os laços que são criados, né, nessas conversas, no cotidiano, o que é gerado com isso, né, essa troca, esse tempo que parece passar mais devagar quando a gente está numa cidade de interior, né? Então, tudo isso é o que eu quero passar nessa mini coleção. E aí, quando a gente já tem um tema específico, a gente parte para o brainstorming, que nada mais é ao pé da letra do que uma tempestade de ideias. Então, no brainstorming, a gente põe tudo o que a gente está pensando sobre o tema, tudo que vier à cabeça. É importante a gente não selecionar muito, a gente colocar, claro, ligado ao tema, né? Mas colocar tudo que vem na nossa cabeça
sem muita restrição, porque depois a gente vai afunilando essas ideias. Mas tudo eu coloquei aqui no brainstorming, coisas sobre a cidade, né? Tudo que eu lembrei sobre a cidade, sobre a arquitetura, sobre as festas, memórias, coisas ligadas ao nosso tema, conversas, né? Então, coisas assim, específicas mesmo, né? O que tem a ver com conversa? Boca, orelha, o café que a gente toma enquanto conversa, as calçadas, as portas, as janelas, como se fosse um convite, enfim, tudo isso sem muita restrição para a gente não ficar bloqueado nessa etapa, né? E aí depois a gente seleciona algumas ideias que poderiam levar a elementos interessantes, né, na nossa criação. Então selecionei coisas que poderiam combinar entre si e gerar, já pensando nos elementos visuais, né? Então coisas da arquitetura, né, as janelas, as casas, os azulejos, cadeiras, os próprios moradores sendo personagens, né? Ruas, os mosaicos, tudo isso. E aí, depois que a gente já tem uma ideia mais específica sobre esse tema, a gente parte para uma pesquisa. Então, essa pesquisa ela pode ser tanto na internet, quanto em livros, pode ser uma pesquisa de campo. Primeiro, eu fiz uma pesquisa bem breve na internet, né, sobre a arquitetura da cidade, de quando ela era, né, do século XIX, como eram construídas as casas, para a gente ter uma ideia do que a gente está trabalhando, né? Isso pode agregar na nossa pesquisa e no nosso trabalho. E aí, depois, eu parti para uma pesquisa mais imagética. Então, eu fui nas ruas de Santana, tirei foto das casas, tirei foto das calçadas, das janelas, e achei detalhes interessantes que poderiam servir para o trabalho, né? Já pensando no nosso tema, em tudo. E aí é aquela coisa que eu falei do olhar atento, né? Então, tá prestando atenção nos detalhes. A gente acha muitos padrões nas casas, né? Tem muitos arabescos, muitas coisas nas calçadas, nas fachadas que tem em comum no centro histórico, né? Então, isso é uma coisa interessante que pode agregar no trabalho. Então, pegar todas essas referências e levar para a gente construir os elementos depois, né? Tudo que eu achei assim de elemento visual interessante, tanto as cores também, né? Das janelas, das portas, muitas janelas, os detalhes das portas, né? Os pisos da igreja, do coreto, paralelepípedo, esses respiros de porão, né? São muitas coisas que têm padrões nas casas de Santana e que podem servir como elementos na nossa construção da estampa. As rendinhas na janela, né, que os moradores colocam. Aí alguns arabescos das portas, os vitrais. E aí, depois que a gente tem essa pesquisa mais visual, a gente vai fazer um mood board, que é um painel de referência. Então, o mood board vai guiar a gente no trabalho. Não é sempre que a gente usa todas essas etapas, né? Mas elas ajudam a gente. Então, ele vai guiar a gente no trabalho para a gente ter um direcionamento, né? De qual clima a gente quer passar com esse trabalho. O que a gente quer, qual a sensação que a gente quer passar. Então, eu peguei alguns recortes aí das fotos que eu tirei. Peguei algumas coisas também na internet de pessoas conversando, uma cadeira, coisas que passassem essa ideia de aconchego, uma coisa mais diurna, vibrante, tudo relacionado ao tema, cidade, né? E aí a gente pode, sempre que a gente estiver criando o trabalho e pensando se aquilo está passando a ideia que a gente quer, a gente pode voltar no painel e ver se ele está condizendo com isso, né? E já pensando nas cores também que a gente quer usar. Então, como que a gente constrói essa cartela de cores, né? A gente pode construir cartela de cores com muitas ferramentas, né? A gente pode usar teoria das cores, círculo cromático, mas eu acho que assim é importante a gente ter esse conhecimento, mas no fim acaba sendo um processo um pouco intuitivo, né? De fazer muitos testes, ver o que fica bom, ver o que vai combinar com o tema. E a cartela de cores
ela vai passar muito da sensação da estampa, né? Então, a gente pode pegar ela do próprio mood board, com o próprio conta-gotas do Photoshop, a gente tira das fotos e vai selecionando. Primeiro, a gente seleciona várias cores, depois a gente pode escolher as que ficam mais interessantes para o nosso projeto, né? E aí, nesse processo, a gente vai escolhendo as cores, e elas não precisam também ser literalmente a cor da foto que a gente pegou, né? A gente pode mexer depois na saturação, no contraste da cor, e deixar ela mais do jeito que tem a ver com o nosso projeto, né? Depois a gente pode editar essas cores para elas ficarem mais fortes, né? Enfim, não é literalmente a cor que está na foto que a gente pegou. E depois a gente pode excluir algumas cores, né? Selecionar melhor essas cores. No caso, eu achei que o verde aí poderia sair um pouco da ideia, né? Então, eu selecionei um pouco as cores melhor. E aí, eu escolhi fazer uma paleta um pouco mais quente com um tom contrastante. Então, eu peguei um amarelo, que é mais um mostarda, né, que é mais quente, esse salmão avermelhado, aí uma cor um pouco mais clara, uma mais escura para dar um contraste, e o azul, que é uma cor complementar, né, ou seja, oposta às outras cores quentes, que vai dar um contraste no trabalho. E aí a gente começa a esboçar os elementos. Então, a partir daquelas fotos, daquela pesquisa toda, a gente pode retirar elementos, padrões, para construir as estampas depois. Então, achei interessante pegar os detalhes, né, das janelas, dos pisos, todos esses padrõezinhos, né, formam um xadrez, um listrado, o paralelepípedo, né, os mosaicos do chão, tudo isso a gente pode usar como textura ou como um elemento mesmo, né? Aqui os arabescos, né, das portas, das janelas, os detalhes das fachadas, né, todo esse padrão de retângulos, uma sequência, né, de formas. São formas que a gente pode agregar na estampa e depois alguém que é morador da cidade ou que conhece a cidade pode olhar e pode criar uma familiaridade com isso, mesmo inconscientemente, assim, né? Mesmo sem saber que aquela forma veio de uma porta da cidade, pode ser uma coisa conhecida já e criar uma memória afetiva, né? E aí peguei algumas imagens, né, de pessoas conversando, como se estivessem na janela, né? Cadeiras, para ajudar a gente a construir esse cenário. E aí a gente parte para a criação dos elementos, né? A partir desses elementos, desses esboços, a gente pode criar os elementos. Eu fiz os esboços à mão, né, com lápis, mas eles poderiam ser feitos no computador também. E aí a gente começa a criar os elementos no Photoshop mesmo, né? E não necessariamente você precisa saber desenhar muito bem para criar os elementos e fazer as estampas. É uma coisa que ajuda, vai ajudar no processo, mas não é assim essencial, né? Ainda mais quando a gente faz uma coisa a partir de um esboço. E no Photoshop acaba ficando mais fácil, porque tudo que for simétrico, a gente pode replicar cada elemento, né, para facilitar o trabalho. Então, não precisa ficar desenhando cada pedacinho, né? A gente pode criar um padrão e ir replicando para facilitar nosso trabalho. Pode usar a ferramenta de simetria, né, para fazer um lado só, e aí o outro já vai ficar igualzinho, que são ferramentas que facilitam o trabalho, mas que ainda tem uma pegada manual, né? Então, qual o pincel que a gente vai usar, tudo isso vai fazer diferença, vai ter um traço mais falhadinho, né? São escolhas que vão levar a gente a dar mais personalidade para o trabalho e mostrar aquilo que a gente quer, né? E aí no trabalho eu usei a mesinha digitalizadora, né? Essa mesinha simples. Ela facilita bastante, porque tudo que a gente faz
na mão, a gente faz como se fosse desenhando no papel e tudo vai sair na tela, né? E ela tem a diferença de pressão no traço, que é uma coisa que o mouse não tem. Então, ela facilita bastante. Mas não é algo essencial também, dá para fazer sem ela. E aí a gente vai construindo os elementos em cima desses esboços, né? Não precisa ser igualzinho o esboço, porque é só um direcionamento. Mas ele serve para facilitar o processo, né? E a gente vai criando em cima dele e vai criando uma biblioteca de elementos que a gente vai usar depois para construir a estampa mesmo. Então, a gente vai deixando esses elementos em um arquivo e depois, quando a gente for fazer cada estampa, a gente leva essa biblioteca, os elementos que vão interessar para cada uma, para o outro arquivo da estampa, né? Então, fica essa biblioteca de elementos e a gente leva para cada estampa para criar a repetição. É importante também a gente ver o tamanho do elemento para ele não ficar... depois a gente aumentar muito e ele perder a resolução, né? E aí a gente vai para a composição. Depois que a gente tem os elementos prontos, a gente vê como a gente vai distribuir esses elementos dentro da estampa. Então, a composição pode ser mais geométrica, mais respirada, né, com um pouco de espaço, mais fechadinha. Tudo isso a gente vai buscar em referências. Então, eu peguei algumas referências na internet para dar um direcionamento do que eu queria passar para o trabalho. Então, eu queria passar um pouquinho na composição de modernidade, né? Juntar essas histórias, essa tradição, essa conversa, né? Todo o nosso tema com algo um pouco mais contemporâneo, que fosse aplicável em produtos, né? De decoração, de moda. Então, quis trazer algo um pouco mais geométrico, né? E aí, nem sempre a gente precisa usar só estampas como referência, né? A gente pode usar desenhos, pode usar fotos. Aqui, nesse caso, também eu peguei algumas fotos de janelas, de pessoas. Não precisam ser referências de estampas, né? A gente pode olhar uma foto e ter uma ideia legal para distribuir os elementos depois. E aí, depois, a gente cria alguns esboços, pensando nos nossos elementos, né? De como que a gente poderia distribuir isso, né? E aí, pensando naquelas referências, né, mais geométricas, num barrado ali, como que a gente poderia usar esses elementos nessa distribuição, né? E aí a gente parte para a montagem da estampa. E aí, na montagem da estampa, a gente tem alguns tipos de estampa que dá para a gente usar, né? A estampa corrida é aquela, digamos, a mais comum, né? Que é uma estampa de repetição, né? Que é como essa daqui, que tem vários elementos repetidos em um rapport. A falsa corrida é aquela que parece que tem uma repetição porque ela ocupa o plano todo, mas ela não tem elementos repetidos. Ela pode ser um elemento grande ou uma foto que cobre toda a superfície, por exemplo, de uma roupa, mas ela não tem repetição, por isso que chamam de falsa corrida. A estampa barrada, que é muito usada em lenços, cangas ou barra de vestido, né, que ela tem vários galões, né, várias barras mesmo, geralmente ela é feita com uma repetição horizontal, né? E a estampa localizada, que é como se fosse uma ilustração, né? Que pode ser usada também como um quadro ou como uma estampa de camiseta. Pode ser usada em vários produtos. E aí a gente vai começar com a estampa corrida, né? E na estampa corrida a gente precisa de um padrão de repetição, né? Que é o rapport. O que é o rapport? Ele é um módulo de repetição. Então, tudo que a gente vai usar dentro desse quadradinho aqui, ele precisa se repetir dos lados. Então, a flor que está em cima, ela precisa ter uma continuação embaixo. Senão, se a gente repetir esse módulo sem repetir os elementos, ele vai ficar cortado e aí não vai ter repetição. Então, tudo que está nas bordas precisa se repetir
do outro lado e embaixo e em cima, para quando a gente mandar, por exemplo, um tecido para imprimir, a gente entrega esse módulo só, né? Esse rapport, que pode ser um quadrado ou um retângulo, e aí a gente vai entregar só ele e dar uma metragem, e aí depois ele vai cobrir toda a superfície, se repetindo um atrás do outro, né? Então, isso é o rapport. Então, para a estampa corrida, a gente sempre vai criar um rapport. E aí a gente começa a distribuir os nossos elementos, fazer um grid, né, para criar a nossa estampa, que é mais geométrica, né, seguindo aquela referência. E aí a gente vai distribuir os elementos dentro desse grid, né? Então, vai pegar um pouco dos elementos da biblioteca e aí vai jogando dentro do grid, colocando já o fundo, pensando nas cores que a gente quer. Quando a gente fez a biblioteca dos elementos, a gente fez com cores mais aleatórias, né? Porque depois, nessa etapa, a gente já vai recolorindo os elementos para ficar na paleta de cores que a gente escolheu. E aí a gente vai criando as estampas corridas e sempre repetindo os elementos em cima e embaixo, e de um lado e de outro, para depois eles criarem o módulo de repetição, né? E vendo como eles ficam melhores. Então, eu fiz algumas estampas corridas, para a gente ter uma ideia de como ficaria. Já testando as cores, né? Fazendo algumas variações. E para a gente ver entender melhor, né, como que funciona o rapport, essa ferramenta que tem no Photoshop, que chama visualização de padrão, é bem interessante, né, que ela pega esse módulo e repete até a gente ver a estampa como um todo. E aí as estampas finais ficaram assim, né? Então, a gente criou um padrão mais geométrico nessa daqui. Eu coloquei os personagens que eu criei, né, nos esboços. Depois, a gente desenvolveu melhor os elementos pintando digitalmente. E aí, fiz um padrãozinho, né, com alguns arabescos que tinham nos elementos, que são elementos das portas, das janelas, pessoas como se estivessem conversando nas janelas, né? E aí, criando um padrão de repetição assim. E aí a gente cria algumas variações, né, de estampa corrida, com os personagens. As possibilidades sempre são muitas, assim, né? Quando a gente tem vários elementos, a gente pode criar uma coleção enorme, né? Agora a gente criou uma mini coleção, mas poderia ser criar mais padrões geométricos, só com um arabesco, né? São muitas possibilidades. Quando a gente tem bastante elemento, dá para criar bastante coisa, né? Dá para criar padrões mais simples também, né? Esse, por exemplo, é só com um elemento. Então, com um elemento, a gente já consegue criar uma estampa, só recolorindo ela, né? Deixando na paleta de cores. Usando a referência, né, das janelas, uma em cima da outra, das fotos que eu achei, das fotos da cidade que eu tirei na pesquisa de campo. Então, tudo isso vai formando a coleção. E a gente vai sempre, ao longo do processo, vendo se aquilo está condizendo com o nosso painel, com o que a gente quer passar, né, com a sensação que a gente quer passar. E aí, para a gente ter uma ideia também, eu criei uma estampa que pode ser considerada barrada, né, que é uma estampa de lenço, porque ela tem esse barrado nos 4 lados, né, então é uma estampa fechada. Poderia ser um rapport também, ela se repetir várias vezes, mas, nesse caso, a ideia era que fosse um lenço mesmo, poderia ser uma almofada, ou uma canga, né, um painel, algo assim. E aí também sempre usando os nossos elementos, mas usando eles de forma diferente, né, combinando eles de forma diferente. Os personagens podem formar uma faixa, né, e aí a gente começa a perceber esses elementos à medida que a gente vai olhando melhor a estampa, né, eles não estão tão claros, né? Parece só um azulejo, né? Lembra a ideia de azulejo, de casa, mas se a gente parar para prestar mais atenção nos detalhes, a gente vai vendo
esses personagens, essas formas, né, que são mais familiares. E aí, depois das estampas prontas, a gente pode montar algumas variações de cores, né? Então, usando a paleta, seguindo a paleta que a gente montou, a gente pode ter algumas variações de cores de cada estampa. Isso pode ser tanto para ver se uma outra cor ficaria melhor, se agrada mais o cliente ou não, né? Quanto vender, por exemplo, um pacote de variações de cores, oferecer outras opções, né? Ou se você tem um negócio, né, e quer ter mais opções para roupa ou para decoração de cores, é sempre interessante a gente fazer uma variação de cada uma, né? E aí a gente vai testando também quais ficam melhores, sempre dentro da nossa cartela. E aí, a partir dessas estampas, a gente pode usar esses mesmos elementos que a gente já criou, né? Não precisa, poderiam redesenhar no mesmo tema, né? Desenhar elementos novos, mas a gente, dentro desses elementos que a gente já tem, pode criar ilustrações, né? Ou estampas localizadas, derivadas dessas estampas que a gente já criou. Então, dentro disso, a gente pode criar, são várias possibilidades de criação das estampas localizadas, né? E aí a gente pode usar alguns elementos que a gente não tinha usado antes, né? Como eu usei aqui o paralelepípedo, o mosaico. E aí, vendo as possibilidades, né? Pode usar um sombreado ou não, modificar um pouco a forma que a gente já tem, né? Para não ficar parecendo que é só um pedaço da estampa que a gente já fez, né? E aí a gente vai vendo as possibilidades para criar essa ilustração que é uma estampa mais localizada, né? E aí resultou nessas 3 ilustrações, né? Mas a gente teria muito mais possibilidade também com os elementos que a gente criou. E aí eu trouxe elas aqui fisicamente, né, para a gente poder visualizar melhor, que ela pode ser um pôster, pode ser um quadro, né, de decoração, poderia ser uma estampa de camiseta, né? São vários produtos que dá para a gente fazer. E se a gente não tem a possibilidade também de imprimir um produto final para mostrar para o cliente, por exemplo, né? Ou para a gente ver como ficaria num produto final que a gente pensou para aquela estampa, a gente tem a possibilidade de criar um mock-up, né? Que é uma simulação daquele produto com a nossa arte. Então, a gente pode pegar mockups da internet, tem vários mockups prontos, né, de muitos produtos, ou a gente pode pegar fotos, né, de roupas, por exemplo, em branco, e criar o nosso próprio mockup, né? E isso é uma coisa, principalmente, para você vender para um cliente, ou conversar com alguém, vender uma estampa para alguém, vai ajudar aquela pessoa a ver o produto final como se ele existisse mesmo, né? E isso vai ajudar a vender também. Porque, às vezes, vendo só o arquivo da estampa, ela não tem ideia de que tamanho ficaria na roupa, de que tamanho ficaria no produto, como ficaria, né, o caimento. E colocando desse jeito, é uma forma do cliente visualizar melhor e ter uma ideia de como vai ficar o produto final mesmo, né? E aí podem ser produtos de decoração, podem ser produtos de papelaria, né? Aí depende da finalidade que você deu para a coleção, para a estampa. Aqui no caso, né, eu fiz como se fosse um lenço ou uma canga. Esse daqui que é a estampa barrada, né? A gente pode também, se não tiver um produto que está agradando a gente ou que tem a ver com o que a gente quer, se não tiver uma foto dele ou um mock-up pronto na internet, a gente pode tirar foto também de um produto em branco e depois aplicar ele digitalmente. Aqui o mock-up dos posters, né?
para a gente ver como ficaria também, e eles impressos ali fisicamente. Bom, esse foi o workshop. Eu espero que tenha clareado um pouco a mente, né? Espero que tenha aberto possibilidades, porque o mundo da estamparia, do design, da ilustração é um mundo muito amplo, né? Então tem muitas possibilidades, muitos mercados, e eu espero que tenha dado uma clareada sobre o processo criativo e que vocês tenham gostado. Muito obrigada.